Olá, seja muito bem-vindo a essa capacitação, na qual nós vamos estar falando sobre a proteção respiratória. Eu me chamo Luiz Paulo, sou técnico em segurança do trabalho, sou enfermeiro e ministro treinamento na área da segurança do trabalho. Nessa capacitação, eu separei ela em 5 tópicos que a gente vai estar abordando no decorrer dessa videoaula. O primeiro tópico que a gente vai abordar é os principais riscos respiratórios no ambiente do trabalho. Logo em seguida, a gente vai estar falando sobre os impactos dos riscos respiratórios na saúde laboral. Terceiro tópico, o que é a proteção respiratória. Em quarto tópico, quais são os principais equipamentos para esse fim. E, por último ali, para finalizar, orientações básicas para quem utiliza os respiradores. Então, nosso primeiro tópico, a gente vai estar falando dos principais riscos respiratórios no ambiente de trabalho. Aqui eu separei alguns. Então, como primeiro, eu coloquei partículas em suspensão, que é o mais comum, tá? Em ambientes industriais, a presença de partículas em suspensão, como poeiras, fumaças, produtos químicos pulverizados, é comum. A inalação dessas partículas pode causar irritação nas vias respiratórias, alergia e doenças pulmonares ao longo prazo, tá? Então, você pega um exemplo, a poeira em suspensão. Eu inalando isso por um longo período de tempo, um longo período de anos, pode trazer a danos respiratórios, tá bom? Próximo seria os gases e vapores tóxicos. As exposições a gases tóxicos como monóxido de carbono, dióxido de enxofre e vapores de produtos químicos representam um risco grave para a saúde respiratória. A inalação dessas substâncias pode resultar em intoxicação aguda ou crônica. Eu gosto muito de lembrar aos trabalhadores que nem todo gás, nem todo vapor, ele possui cheiro, cor ou gosto, tá bom? Um exemplo que eu dou aqui nessa situação é o pessoal que trabalha com pintura, né? Então ele está o dia inteiro pintando ali, inalando ali gases e vapores tóxicos que vêm do próprio produto ali, que é a tinta, né? E pinta ali, pintei hoje 6 horas, pintei amanhã mais 4 horas, e assim vai indo no decorrer da vida dele. Como vai estar o sistema respiratório dele daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3? Pessoa que trabalha com solda também, né? Trabalha com gases tóxicos, né? E entre outras atividades. Então o problema não é você inalar ali, inalei ali um pouquinho de tinta. O problema é o longo período de tempo. E dependendo do gás e do vapor tóxico que você inala, se ele for de alta potencial, né? Às vezes uma inalação que você dá ali naquele gás ou vapor pode ser o suficiente ali para levar até mesmo o óbito desse trabalhador, tá bom? Continuando, o asbestos, né? E materiais particulados. Em setor como construção e demolição, a exposição a asbestos e materiais particulados é comum. Essa partícula fina pode ser inalada e levar a doenças graves, como asbestose e câncer pulmonar. Aí a pergunta, Luiz Paulo, o que é asbestos, né? E materiais particulados? Um exemplo que eu posso citar ali, eu coloquei até na nota ali, é o amianto, tá? São nomes de famílias de minérios encontrados amplamente na natureza e muito utilizados pelo setor industrial nos últimos séculos. Foi intensivamente utilizado na indústria pela sua abundância e baixo custo na exploração. Hoje o amianto ele é proibido, né? Mas no passado se utilizava. Se você pegar alguns telhados, algumas telhas, tem amianto. Caixas d'água possuem amianto. Alguns produtos utilizados na construção civil tinha o amianto. Então, vou trabalhar na demolição de um prédio, de uma estrutura. Eu tenho que ter essa preocupação, porque hoje é proibido alguns minerais como esse, né? Mas ainda eu tenho construções antigas que ainda possuem. Então, quando eu começo a inalar isso, pode trazer problemas graves. Um dos problemas que o amianto traz é o câncer pulmonar, tá bom? Próximo, falta de ventilação adequada. A falta de ventilação adequada em espaço fechado pode levar à acumulação de poluentes no ar, como dióxido de carbono. Isso pode causar fadiga, falta de concentração e até mesmo desmaio. Um local não bem ventilado, com muita gente dentro dele, pode trazer uma grande quantidade de dióxido de carbono. O nosso corpo, nós, ser humano, quando respiramos, nós respiramos oxigênio. Nossa atmosfera tem 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Então nós estamos respirando aqui nesse ambiente aqui oxigênio. O que nosso corpo está soltando? Dióxido de carbono. Se não tem uma boa ventilação, esse ambiente vai ter uma baixa de concentração de oxigênio. Assim como
uma máquina dentro desse ambiente, um motor funcionando aqui dentro, pode liberar também alguns gases, vapores tóxicos e ter uma diminuição também de oxigênio. Então a ventilação faz parte ali do processo ali de ter um ambiente agradável ali para o nosso sistema respiratório, tá bom? E continuando agora para o nosso segundo tópico, os impactos dos riscos respiratórios na saúde laboral. Doença respiratória crônica, a exposição contínua, a palavra contínua, não quer dizer que eu respirei ali, já estou doente, já estou com... Dependendo do que você respirar, né? Dependendo da concentração de um gás, de um vapor tóxico, né? Mas a exposição contínua a riscos respiratórios, como a poeira, pode resultar no desenvolvimento de doenças respiratórias crônicas, como bronquite crônica, enfisema e asma ocupacional. Essas condições podem ser debilitantes e afetar significativamente a qualidade de vida dos trabalhadores, tá? Redução da produtividade. Trabalhadores com problema respiratório têm maior probabilidade de faltar ao trabalho devido à doença relacionada à respiração. Além disso, a falta de concentração, a energia devido a problemas respiratórios pode reduzir a produtividade no local de trabalho. Custos médicos elevados. Então, a pessoa que tem problema respiratório, ela pode ter um custo, uma frequência maior de ir ao médico. O tratamento de doenças respiratórias pode custar muito caro, colocando uma pressão financeira tanto no trabalhador, tanto no empregador. Além disso, os custos associados à falta do funcionário doente pode ser significativo também. Comprometimento da qualidade de vida. Então, os impactos do risco respiratório vão além do ambiente de trabalho. Trabalhadores afetados podem enfrentar uma redução na qualidade de vida, devido a sintomas incômodos e limitações físicas que a questão respiratória traz. Lembrando que nosso corpo, nosso sistema corporal, ele precisa de oxigênio, as células do nosso corpo precisam de oxigenação. Então nós respiramos, o ar vai para o pulmão, do pulmão vai para a corrente sanguínea e é distribuído. Quando eu não tenho um bom sistema respiratório em funcionamento, isso vai agravar em todo o seu sistema imunológico, sistema motor, sistema esquelético em geral, tá bom? E outro tópico que a gente vai estar abordando é o que é a proteção respiratória. Então, se nós temos o risco respiratório, nós temos que ter uma proteção respiratória. Então, o que é a proteção respiratória? A proteção respiratória se refere ao controle da inalação de agentes potencialmente perigosos para a saúde e a segurança do colaborador. Existem basicamente duas famílias de risco respiratório, que a gente já falou anteriormente, né? Os particulados, que são poeiras, névoas, fumos e partículas tóxicas, e os químicos, que são gases e vapores. Esses agentes são facilmente inalados pelo trabalhador e podem levar a um quadro de intoxicação ou envenenamento. Para eliminar esses riscos, cada operação precisa ser avaliada minuciosamente para que seja determinada a medida de proteção mais adequada. Para isso, podemos contar com o Programa de Gerenciamento de Risco, PGR. Toda empresa possui um programa de gerenciamento de risco, essencial em todas as empresas. Porém, os setores que apresentam riscos respiratórios, exemplo, indústria, metalúrgica, precisam também elaborar o Programa de Proteção Respiratória, PPR. Então, o que é este PPR? Então, Programa de Proteção Respiratória é um processo para a seleção, uso e manutenção dos respiradores com finalidade de assegurar a proteção adequada ao usuário. Antes de se utilizar um respirador, é essencial que seja estabelecido um PPR, Programa de Proteção Respiratória, por escrito, com procedimentos específicos para o local do trabalho. O programa deve ser implantado, avaliado e atualizado sempre que necessário, de modo a refletir as mudanças de condições do ambiente de trabalho que possam afetar o uso do respirador. O programa de proteção respiratória deve ser compreendido por todos os níveis hierárquicos da empresa. Uma base legal na hora de elaborar o PPR é o manual da Fundacentro. Até coloquei a fotinha dele ali, ó. Programa de proteção respiratória. Ele tem uma recomendação legal dentro das próprias certificações dos respiradores. Eu vou mostrar mais à frente isso aí. Então, de acordo com o manual da Fundacentro, o PPR lá do manual da Fundacentro, o que deve conter
dentro deste programa de proteção respiratória. Então ali, ó, o texto do PPR deve conter no mínimo os seguintes elementos: políticas da empresa na área de proteção respiratória, abrangência, indicação do administrador do programa, regras e responsabilidade dos principais atores envolvidos, avaliações dos riscos respiratórios, seleção do respirador, avaliação das condições físicas, psicológicas e médicas do usuário, treinamento, ensaio de vedação, ver se o respirador está vedando ou não, uso do respirador e política de barba. Quem faz o uso de respirador não pode ter barba, tá, pessoal? Isso está dentro da política ali, dentro do PPR da Fundacentro, dá essas orientações. Dentro do manual do próprio respirador, se você pegar lá o manual dele, já fala isso, tá bom? Guarda e estocagem. Eu pulei ali né, o K, né, manutenção, inspeção, limpeza e higienização dos respiradores. Daí logo em seguida vem guarda e estocagem. Uso do respirador para fuga, emergência e resgate, qualidade de ar, gás respirável, revisão do programa e arquivamentos de regra, tá? Todos esses assuntos têm que conter dentro do programa de proteção respiratória da organização, tá bom? Aqui eu até coloquei aqui no quadrinho azul, eu acho que está cortando que eu estou em cima, ó. A maioria desses elementos deve ser detalhada na forma de procedimentos operacionais escritos, tá? Isso está dentro do manual da Fundacentro, tá bom? Aqui eu peguei um exemplo de um certificado de aprovação de uma máscara. A máscara é essa aqui, ó, que está logo acima. Então tem o CA dela, ó, CA 39050, o equipamento, né, respirador, purificador de ar, tipo peça semifacial, filtrante para partículas PFF2. Aí a pergunta é, mas por que eu tenho que ter um PPR, tem que ter lá, atender o manual da Fundacentro? Na própria certificação do EPI, ó o que fala logo abaixo aqui, ó. Para adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, deve ser observado as recomendações da Fundacentro, contida na publicação intitulada Programa de Proteção Respiratória. Então, o próprio certificado de aprovação do respirador já fala para pegar a base legal, o manual da Fundacentro. Então, por isso, além do Programa de Gerenciamento de Risco, PGR, a organização ainda tem que implantar o PPR, Programa de Proteção Respiratória. Aqui eu peguei outro modelo de máscara, peguei o certificado de aprovação dela também, tá? E também cita o manual da Fundacentro, de acordo com o Programa de Proteção Respiratória ali. Aqui outro modelo de máscara, já com cartucho, né? Então também, ó, para adequada, lá embaixo na observação, ó, para adequada utilização do equipamento de proteção respiratória deve ser observadas as recomendações da Fundacentro, contidas na publicação intitulada Programa de Proteção Respiratória. Então, o PPR, o manual da Fundacentro, ele tem uma base legal. Então, todas as vezes que eu tenho algum setor que faz o uso de respiradores, além do Programa de Gerenciamento de Risco, o PGR, eu ainda tenho que ter o PPR, Programa de Proteção Respiratória, tá? Com base no manual da Fundacentro. Aqui outro modelo de máscara, você vai ver que também cita a Fundacentro, também cita o Programa de Proteção Respiratória, tá bom? Próximo tópico, quais são os principais equipamentos para esse fim? Então, o PPR documentará os riscos do ambiente, descreverá os tipos de medida de proteção coletiva e também quais são os equipamentos de proteção respiratória. Então, dentro do programa de proteção respiratória que a empresa elaborar, vai estar dizendo quais são os respiradores. Porque hoje a gente possui vários, eu mostrei ali na imagem anterior, ó, tem vários tipos de respirador, desde o descartável, né, que a gente utiliza e descarta, e desde os com filtro ali, que são usos mais para mais dias, né, para mais tempo, tá? Então, recomendado para cada operação. Os mais comuns são os respiradores com filtro e máscaras faciais. Existem vários modelos de filtro particulados, incluindo os de respiradores como manutenção P1, P2, P3 e os descartáveis PFF1, PFF2, PFF3. Também há diferença de tipo de cartucho, como de carvão ativo, específico para proteção de riscos químicos e válvulas. O produto também pode ser semifacial ou facial. Então, quem vai definir
qual é o respirador que vai ter que ser utilizado para cada setor, para cada local, para cada ambiente, para cada risco, vai ser o programa de proteção respiratória que a empresa elaborou junto com profissionais ali multidisciplinares da área da segurança do trabalho, tá? Para escolher o equipamento de proteção respiratória que garantirá a segurança do trabalhador, o técnico precisa avaliar não somente a natureza do risco e os limites de exposição, mas a qualidade dos produtos também. Aqui vale a pena observar os indícios de aprovação em testes de resistência, o poder de filtragem e também o conforto proporcionado pelo equipamento. Os respiradores precisam ter o melhor encaixe possível no rosto do colaborador, de maneira que a vedação seja completa. Por isso, o tamanho das peças é muito importante. Elas precisam se ajustar corretamente para serem efetivas na proteção. Os descartáveis geralmente têm tamanho único. Isso também precisa ser levado em conta, tá? Na hora de escolher um respirador adequado. Por último, orientação básica para quem utiliza o respirador. O propósito desse treinamento, tá? Não é capacitar de acordo com a NR6, norma regulamentadora lá 6, que fala de equipamento de proteção individual, como você vai usar, de que forma, guarda, conservação. Mas aqui a gente tem uma noção básica, eu separei aqui uma noção básica ali de um respirador descartável, né? Então, colocar ele no rosto ali, fazer a abertura dele, ó, faz a abertura dele da embalagem, posiciona no rosto, vai ter um elozinho de metal, né, uma chapinha de metal, essa parte fica no nariz, coloca os elásticos, um elástico acima, outro abaixo, molda aquele metal no nariz e faz um teste de vedação, tá bom? Sempre, eu gosto de lembrar, seguir o manual do fabricante. Dentro da NR6 não te traz um passo a passo de como você vai usar esse equipamento, aquele. Ele fala em modo geral, tá? Então, quem vai te dar a orientação mais definida de como utilizar aquele equipamento é o próprio fabricante do equipamento. Não é nem o PPR, Programa de Proteção Respiratória, lá, o manual da Fundacentro, que vai te dar. É o manual do fabricante do respirador, tá? Então leia o manual, procure as informações dentro do manual. Quando que eu tenho que descartar, como que eu vou lavar se for um respirador que pode ser lavado, reutilizado, né? De que forma, como que eu vou ter que guardar esse equipamento? O manual do fabricante te traz todas essas orientações. E para a gente finalizar, aqui no material no e-book, eu deixei aqui um link aqui, pode estar clicando e você vai direto para o manual da Fundacentro, tá? De Programa de Proteção Respiratória. Então, pessoal, esta foi nossa capacitação, falando um pouquinho sobre a proteção respiratória. Lembrando que essa capacitação não certifica o trabalhador a saber utilizar um equipamento respiratório, mas entender sobre os riscos, sobre as consequências que a questão respiratória traz para o nosso corpo. Te espero aí num próximo treinamento, espero que você tenha gostado e até mais.